Pelos comentários e pelas perguntas que nos chegam a respeito da construção de caixas de som, eu percebo que uma das partes que mais geram dúvidas e dificuldades é justamente o divisor de frequência, também chamado de crossover. Dentro dos componentes que são usados nos divisores, o componente mais difícil de conseguir são os indutores, ou bobinas, também chamado por alguns. Porque esses componentes não são vendidos no comércio, não é como você comprar um capacitor ou um resistor. Os indutores precisam ser feitos sob encomenda para atingir um determinado valor. Então, a gente acaba ou comprando um divisor de frequência pronto, aí em sites como o Mercado Livre, ou então você vai ter que aprender a fazer seus próprios indutores. Neste vídeo o que eu vou mostrar é um processo simples, bastante caseiro, de produção de bobinas para uso em caixas de som. É claro que sua bobina feita em casa não vai ficar tão bonita, tão bem acabada, quanto os modelos comerciais ou feitos por empresas especializadas. Mas vai funcionar do mesmo jeito. Então você vai ver que com componentes simples, que você encontra facilmente no comércio, e alguma coisa que você pode fazer em casa, você vai conseguir resolver seu problema de construção de indutores para fazer os divisores de frequência. As bobinas ou indutores que são usados nos divisores de frequência nada mais passam do que um fio de cobre enrolado em torno de uma forma. Essa forma normalmente é redonda, então normalmente as bobinas têm o formato de um pequeno cone, ou seja, ela é redonda e tem ali centenas de fios de cobre que fazem justamente o campo magnético que vai fazer com que a bobina funcione. Então, qual é a dificuldade de construir esse componente? Primeiro, você saber o valor dele. Bom, o valor é medido numa unidade chamada Henry, ou mais comumente em mili-Henry, quer dizer, um milionésimo de Henry. Nos projetos das caixas de som, dos crossover, é divulgado o valor da bobina. Nós mesmo aqui no canal já fizemos 2 vídeos falando sobre a construção dos divisores de frequência. Num deles eu mostrei 12 projetos de divisor de frequência para caixas de som pensando nos sistemas vintage, não em sistemas profissionais. E tem um segundo vídeo onde eu mostrei como é que você passa dos esquemas elétricos do primeiro vídeo para a construção na prática, quer dizer, como é que você interliga os componentes. E esse terceiro vídeo agora vai complementar os outros 2 vídeos, porque eu vou ensinar como é que você enrola a sua própria bobina, permitindo assim que você construa os divisores de frequência para os projetos que você estiver desenvolvendo. Então já sabemos que nos projetos as bobinas estão especificadas em mili-Henry. Então eu vou partir agora de um projeto de uma caixa que nós estamos construindo aqui, uma caixa com 2 woofers de 6 polegadas, que eu vou deixar a foto aí na tela, e o que eu vou mostrar num futuro vídeo. Então, trata-se de uma caixa de 2 vias. São 2 woofers e um tweeter, então são 2 canais de áudio. E depois de fazer alguns testes, alguns cálculos, eu concluí que eu preciso colocar nessa caixa um divisor de frequência que transfira as frequências acima de 5 kHz para o tweeter e de 5 kHz para baixo no woofer. Então eu vou usar 2 componentes aí. Vou usar um capacitor para filtrar o som que vai para o tweeter e eu preciso da bobina que vai filtrar os sons que são dirigidos para os woofers. Eu já fiz as contas aí, eu vou mostrar daqui a pouco. Eu já sei que essa bobina precisa ser de 0,12 mili-Henrys. Não se preocupe com esse número por enquanto, isso não é importante.
importante vai ser o processo de construção da bobina. Mas para eu falar das bobinas, eu tenho que falar um pouquinho dos tipos de bobina que existem. As bobinas, também chamadas de indutores ou até de choques, são um dos componentes passivos mais tradicionais da eletrônica. Eles existem desde que se criou a eletrônica praticamente. Elas nada mais são do que um fio enrolado, formando assim uma espiral por onde vai passar a corrente. Todo condutor elétrico, quando ele recebe uma corrente, quando circula uma corrente por ele, ele gera um campo magnético em volta. Então, quando você coloca a bobina em volta, você vai estar reforçando os campos magnéticos que passam em cada espira. E isso vai fazer com que gere um campo magnético tanto dentro da bobina como fora da bobina. Quando você quer um campo magnético mais forte, num tamanho menor, você usa a bobina com um núcleo magnético, um material que é magnético. Normalmente ferro ou uma liga de materiais ferrosos que possuem propriedades magnéticas. Então, normalmente é a base de ferro. Então, cobre, alumínio, plástico, madeira não são materiais magnéticos. Então, essas bobinas que não têm ferro no meio são chamadas de bobina a núcleo de ar. Mesmo que no núcleo tenha, por exemplo, um pedaço de madeira ou um pedaço de plástico, porque esses materiais não interferem no campo magnético. O campo magnético atravessa esses materiais como se eles não estivessem lá. Então, na bobina que eu vou mostrar aqui como é que se faz, ela tem um núcleo de ar vazio, oco. Mas nada impede que você compre, por exemplo, nas lojas que vendem coisas para marcenaria, você comprar uma barrinha de madeira redonda, com 1 centímetro, ou 2 centímetros, ou 3 centímetros de diâmetro, faça a sua bobina em volta e deixe a madeira lá dentro. Não vai interferir em nada com o valor da bobina. Eu estou mostrando aqui uma bobina vazada para você entender o processo. Mas é mais fácil você usar uma madeira, colocar 2 laterais e enrolar o fio ali. Antigamente, você encontrava no comércio especializado o que eles chamam de forma ou carretel, que é parecido com esses carretéis onde vem linha de costura. Então você comprava na medida que você queria, enrolava o fio em volta e pronto. É muito mais fácil de você construir as bobinas. É assim que eu fazia as bobinas aí há algumas décadas atrás. Depois essas formas começaram a desaparecer. Então eu acabei fazendo uma máquina de enrolar os fios, com base num projeto que saiu da antiga revista Antena, que na minha opinião foi a melhor revista especializada em eletrônica que já se fez aqui no Brasil. Digo revista para o técnico. Bom, essa máquina ela se perdeu, eu não sei onde ela foi parar. Em tantas mudanças de casa que eu tive, mudanças de oficina, eu não sei onde ela foi parar, pode até ser que ela tenha sido furtada daqui. Então, de uns tempos para cá, eu tenho enrolado à mão mesmo, usando roletes de madeira. Isso é facilmente comprado aí no comércio especializado. Ah, mas como é que eu conto o número de voltas? É manualmente. Você vai contando uma, duas, três, quatro e assim por diante. Antigamente eu fazia transformadores nos aparelhos que eu montava. Os próprios transformadores de potência eu mesmo fazia. Eu comprava os materiais da Santa Efigênia, a parte de metal, que era um E e um I, e a gente comprava também a forminha, onde iam os fios. Comprava os fios e a gente mesmo enrolava. Primário, secundário. Até hoje eu ainda tenho aparelhos aqui que possuem transformadores que foi eu mesmo que projetei e construí e estão funcionando perfeitamente. Então, a bobina para os crossovers é muito mais simples do que fazer um transformador. Então, para o que nos interessa aqui nesse vídeo, é saber que nós estamos produzindo bobinas para crossovers, para divisores, com núcleo de ar. Quando eu digo núcleo de ar, significa não tem o ferro no meio, ok?
nem o ferro e nem nenhum outro material magnético. Por que, que isso é feito nas caixas de som? É, é difícil de explicar para quem não tem conhecimentos básicos de eletrônica, mas basicamente é assim. O ferro ele interfere no funcionamento da bobina. Ele causa um atraso na corrente. Então, quando passa uma tensão na bobina, imediatamente deveria passar uma corrente correspondente àquela tensão. Mas quando o núcleo é ferroso, existe uma diferença de tempo entre a tensão ser aplicada na bobina e a corrente atravessar. Então isso causa distorções no som. É por isso que nas caixas de som se usa bobinas com núcleo de ar, que elas não dão tanta interferência nessa questão do sincronismo entre a tensão e a corrente que atravessa a bobina. Mas esse é assunto para uma outra ocasião. Então é importante que nós vamos fazer então bobinas com núcleo de ar, entendendo que ar pode ser plástico, madeira, qualquer outro material não ferroso. E com intensidades, com indutâncias em torno de 1 mA, um pouco a mais, um pouco a menos. Eu já falei sobre a forma, falei sobre o núcleo, falta agora o componente principal, que é o fio de cobre que se usa. Eventualmente pode ser algum outro fio, de alumínio, alguma outra liga, mas é importante que seja um fio esmaltado, porque se for simplesmente um fio de cobre, quando você enrolar vai dar curto-circuito ali, ele não vai funcionar como uma bobina. Mas eu não posso usar um fio com capa de plástico? Até pode, só que a bobina vai ficar maior e nas fórmulas que existem por aí, não existem fórmulas para esse tipo de capa, porque a capa ocupa muito espaço. Então, normalmente, tanto nos transformadores como nos indutores dos divisores de frequência, se usa fio de cobre. É um fio de cobre próprio para isso, que é um fio de cobre esmaltado. Então, ele não conduz corrente se você colocar um encostado no outro. Onde eu compro esse fio de cobre? Bom, existem lojas de material de eletrônica que vendem. Se você procurar no Mercado Livre, você também vai achar. Esses fios, eles não são dimensionados em milímetros quadrados, como os cabos que a gente usa nas residências. Eles são especificados pela norma antiga, que é a norma que vem especificado em AWG. Então, normalmente se usa o fio 18 AWG, 20 AWG, 22 AWG. Quanto maior o número AWG, mais fino é o fio. Normalmente, em caixas de potência maior, você vai usar um fio mais grosso. Por exemplo, um fio 18, um fio 16. Nas caixas menores, ou de menor potência, como essa que eu estou fazendo aqui, nós estamos usando o fio 20. Para potências pequenas, o fio 20 vai resolver na maior parte dos casos. Depois eu vou explicar por que a bitose do fio é importante, porque o fio também tem uma resistência elétrica, que pode interferir com a impedância do alto-falante e também vai causar perdas de potência, porque o fio vai funcionar como se fosse uma resistência. Então você vai precisar comprar um fio na bitola que você escolher ou que você calcular pela fórmula que eu vou mostrar daqui a pouco. Então vai ser um fio 18, fio 20, fio 22, vai ser mais ou menos nessa faixa. Lembrando que como o fio é esmaltado, nas pontas da bobina você vai ter que raspar aquele verniz que vem no fio, raspar com uma lixa ou com uma faquinha, um estilete, estanhar o cobre para que ele dê contato. Porque você simplesmente ligar alguma coisa no terminal do fio, você não vai conseguir nada, ele não vai conduzir. A primeira coisa é entrar no nosso site www.audioclássico.com.br. Aí você vem aqui, ó, cálculo e dados. No topo da página tem aqui, ó, cálculo das bobinas usadas nos divisores de frequência. Você clica aqui, aí você vai cair nessa outra página.
O que está escrito: calculadora para indutor com núcleo de ar multicamadas, para uso em caixas acústicas, que é o que a gente deseja. E aqui vai ter a calculadora para você saber quais são as características da bobina. Aqui nos campos indutância, diâmetro interno e comprimento da bobina, somos nós que determinamos, assim como também a bitola do fio. Nós estamos utilizando o fio 20 AWG, mas poderia ser qualquer outro aqui da lista. No caso, estamos usando o fio 20. A indutância que nós queremos é 0,12 mA. Também você pode alterar, mas normalmente ele trabalha em mA. Esse valor vem do cálculo do divisor. Quando eu for mostrar o projeto dessa caixa que nós estamos usando aqui, essa bobina, eu vou mostrar como se faz esse cálculo, ou seja, quanto que é a indutância. Ou então você pode utilizar um dos 12 projetos que a gente publicou no vídeo anterior. O diâmetro interno aqui vai ser 28 milímetros, que é o tamanho da madeira que eu estou usando como molde para a bobina. Mas aqui depende da madeira que você estiver usando, ou da forma que você estiver usando. No nosso caso aqui é 28 milímetros. Isso vai aparecer mais tarde no vídeo que eu vou mostrar aqui. E o comprimento da bobina, eu coloquei aqui 36 milímetros. Aí você pode ir dosando para mais, para menos, dependendo do resultado que der aqui nos outros números. Bom, colocando então essas quatro informações aqui, a indutância, diâmetro interno e comprimento e bitola do fio, eu vou clicar aqui no botão calcular e ele vai me dar aqui o resultado. Então eu preciso de 86 volts de fio, vão ser duas camadas, 42 voltas por camada. O diâmetro externo da bobina, 33 milímetros, mas isso é teórico, porque a nossa bobina não vai ficar assim tão arrumadinha como está aqui no desenho. O importante para nós é a medida interna, 28 milímetros no caso. O diâmetro do fio é 0,85, porque é fio 20 AWG, ele vai dar o fio 0,85 milímetros. Quantos metros de fio eu preciso? 7,79 metros de fio para cada bobina. E ela vai dar uma resistência em corrente contínua de 0,26 ohms. Então você vê que a resistência é pequena. Se você colocasse, por exemplo, um fio mais fino aqui, olha, vamos dizer, em vez do fio 20, você usar o fio, vamos dizer, um fio 28, vou mandar calcular de novo. Olha como aumenta aqui a resistência da bobina. Então isso 1,66 já é um valor considerável. Se você considerar que o alto-falante é de 4 ohms, de 8 ohms. Então, aqui você vai usar o fio que você tiver em mãos ou que você pretende comprar. Então você coloca ali, manda calcular. Então, nós vamos precisar aqui de 7,79 metros de fio. Quando você for comprar o fio, eles vão te vender por peso, por gramas. Então, você vai ter que fazer as contas para saber. Normalmente vem especificado também, quando você vai comprar o fio, quantos metros vem. Por exemplo, 100 gramas vem tantos metros de fio. Bom, isso aqui é o que a gente precisa então para fazer a nossa bobina. São 86 voltas em duas camadas de 42 voltas. Vamos então mostrar na prática como que eu executei essa bobina. Bom, eu já tenho então aqui o projeto da nossa bobina. O valor vai ser 0,12 mH. O diâmetro da bobina é 28 milímetros. Então eu fiz aqui esse dispositivo, que é uma coisa muito simples. É uma madeira redonda com o diâmetro que eu preciso. Então, no caso aqui, ele já tem os 28 milímetros. E eu fiz aqui um dispositivo, uma rodinha de madeira, onde eu posso ajustar aqui o comprimento da bobina que eu preciso, que no caso aqui vai ser 36 milímetros. Então eu posso medir aqui os 36 e colocar aqui
no caso aqui eu estou pondo um rebite, mas pode ser um parafusinho, uma madeirinha, um grampo de cabelo. Então a bobina vai ter que ser enrolada aqui dentro. Mas, para você com um pouquinho de prática, você nem precisa disso. Aqui nós temos o fio de cobre, que vai ser usado. Então eu comprei aqui nessa loja. Então é um fio de cobre. O diâmetro dele é 20 AWG, que é 0,818. Vem 100 gramas aqui e custou R$ 39,00. Aqui eu tenho uma bobina que eu já fiz, já testei. Então eu vou fazer outra bobina agora. Então, já que eu estou usando o fio 20, eu preciso de 84 voltas em cima aqui desse núcleo de 28 milímetros. Então agora é pegar o fio e ir enrolando. Então eu vou deixar aqui uma pontinha para fora, que é onde eu vou fazer a ligação da bobina. E vamos lá. Então eu vou procurar fazer o mais próximo possível. Uma, duas. Não precisa se preocupar muito em apertar as espiras agora. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos dar uma aproximada aqui. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 38, 39, 40. Dá uma aproximada lá. 41, 42. Veja, nós temos que dar 84 voltas. Então eu já dei aqui 42 voltas. Agora já posso começar a segunda camada. Bom, aqui estão as duas bobinas. A que eu tinha feito antes, a que eu fiz agora. Aqui nós temos um aparelho, que parece um multímetro, na verdade ele é um medidor de RLC. Ele só mede resistores, capacitores e bobinas. Poderia também usar o multímetro digital que tem a função de medição de indutância, né? Os Henrys, milihenries. Bom, como a nossa bobina ela precisa ter 0,12 milihenries, eu vou deixar aqui na escala de 2 milihenries. Então, quando você vai medir esse tipo de componente, capacitor, bobina, convém deixar o aparelho desligado, fazer as ligações e depois acionar o aparelho. Lembrando que é normal uma diferença aí de 5 a 10% no valor. Perfeitamente aceitável. Bom, a gente esperava 0,12. Essa aqui está dando 0,12. Aqui tem um ponto decimal, 12. 0,12. Então essa aqui ficou rigorosamente dentro do que se esperava. Vamos ver agora a outra bobina. Lembrando que para conseguir fazer a medição, eu tenho que lixar e estanhar as pontas dos fios, porque o fio ele é isolante. Então você tem que limpar, retirar o verniz que tem no fio, lixar bem com estilete ou com uma lixa mesmo, e depois estanhar.
Então essa aqui deu 0,13. Então é uma diferença bem pequena e pode ser desconsiderada. Agora, se fosse uma diferença muito grande, o que você pode fazer? Você pode abrir ou fechar as espiras da bobina, deixar ela mais comprida ou mais curta. Se o valor tiver ficado muito abaixo, você pode colocar mais espiras. Então você vai estanhar as duas pontas dos fios, pegar mais fio e continuar enrolando mais algumas voltas. Ou se a bobina ficou com valor muito alto, como é o caso aqui, eu poderia, por exemplo, tirar algumas voltas e chegar exatamente no valor que eu preciso. Mas essa diferença aqui é insignificante, não vai fazer diferença nenhuma no som da caixa. Agora o que eu tenho que fazer é o acabamento da bobina. Eu vou passar a fita isolante em toda a volta e deixar os fios preparados para ser usados na caixa. Como você viu, não é assim tão difícil produzir as suas bobinas para os crossovers. Eu acho que a maior dificuldade agora é você saber o valor da bobina e você ter um aparelho para medir. Isso eu pretendo ensinar aí nos próximos vídeos. Mas por enquanto eu acho que com essas dicas que eu passei aqui, você vai conseguir assim, fazer suas bobinas e mesmo que você não tenha um instrumento para aferir se o valor está correto, eu acho que se você seguir todas as regrinhas que eu falei aqui, você vai chegar muito próximo do valor. E vai funcionar assim, praticamente do mesmo jeito. Porque a bobina não é um componente assim tão crítico. Ela admite uma variação no valor aí, facilmente aí de 5, 10% sem problema nenhum. Você não vai perceber auditivamente essa, essa variação, a não ser que você esteja trabalhando com caixa de alta potência, que aí sim você tem que ser mais preciso nos componentes para não estragar os alto-falantes. Então eu espero que esse nosso pequeno vídeo te ajude e que você desenvolva suas próprias caixas e curta o prazer de escutar um som que você mesmo construiu.